nome é Maria Eduarda e eu fiquei na disciplina de Química. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês da matéria que vai cair na prova. Então eu vou começar com o símbolo dos elementos. Cada elemento tem um símbolo. Aí eu coloquei aqui o carbono, que tem o símbolo C, o potássio, K, hidrogênio, H. É importante decorar os elementos, porque cai muito em vestibulares em geral. Temos o oxigênio também, que é O, enxofre, S, vários elementos, toda a tabela periódica. O símbolo representa um átomo do elemento químico. O que significa isso? Se você chegar numa prova ou ver um símbolo assim, O, por exemplo, ele estiver sozinho, sem nenhum número aqui embaixo, significa que esse número que está aqui embaixo escondidinho é o número 1. É como se tivesse um átomo de O, mas não usamos esse número aqui embaixo. Todo número que estiver em cima do elemento na tabela periódica, quando tiver esse número aqui em cima, esse número significa a massa atômica do elemento. É importante saber a massa atômica para uma matéria que a gente vai estudar posteriormente. Aqui eu coloquei até o oxigênio como exemplo e a massa atômica dele que é 16. É importante saber também a diferença entre 3O e O3. É diferente? Muito. 3O significa que temos 3 átomos de oxigênio. Eles não interagem entre si. E O3 é uma molécula com 3 átomos de oxigênio que interagem entre si. Podemos simplificar usando como se fosse uma barra de chocolate. Aqui temos pedacinhos de chocolate que não interagem entre si. É como se fossem os 3 átomos, onde não interagem entre si. E aqui temos uma molécula, que significa o quê? Uma barra de chocolate inteira, onde os chocolates interagem, eles estão inteiros. Então eles interagem entre si. Então esse é o exemplo. Vamos passar lá para o balanceamento de equações químicas. Balanceamento de equações químicas. Esse balanceamento usado aqui é um balanceamento por tentativa, onde o lado esquerdo tem que ter uma massa igual ao que tem o lado direito. Vamos colocar aqui, ó. Aqui temos um átomo de C. E desse lado temos 6 átomos de C. Como é que de 1 passou para 6? Não pode ser uma magia, tem que ter alguma coisa em volta. Então nós vamos fazer conta. Vamos lá. Aqui temos um carbono, aqui temos 6. Para aqui ficar com 6 carbonos, temos que colocar o número 6 aqui, ó. 6 carbonos, tá certinho. Como tem oxigênio aqui e aqui, vamos focar no hidrogênio primeiro. Aqui temos 2 hidrogênios, aqui tem 12. Como é que vai fazer? Aqui tem que transformar em 12 também. O que multiplicado por 2 dá 12? 6. Então vamos colocar o 6. Agora, vamos pegar o oxigênio. Quanto de oxigênio que tem aqui? 2 vezes 6, 12. Mas, aqui também tem como se, você lembra que eu falei que um átomo, quando ele está sozinho, é como se tivesse um aqui? Então, 1 vezes 6, 6. Vamos tirar esse 1 aqui, que ele não pode ficar aqui não, tá, gente? Só para saber. 12 mais 6, 18. Então, temos 18O desse lado aqui. Aqui também tem que ter 18. Vamos contar para ver. Aqui tem 6 e aqui tem 2. 6 mais 2, né, dá 8. Não pode, tá errado, entendeu? Aqui também tem que dar 18. Se aqui já tem 6, 18 menos 6 dá 12. Então, essa molécula aqui tem que ter 12. O que multiplicado por 2 dá 12? 6. Coloca o 6 aqui. O que é importante também? Quando eu tiver um aluno que não precisou de mexer, igual essa aqui, colocar um aqui na frente para saber que não precisou de mexer nela. Então, esse aqui é o balanceamento. Inclusive, esse balanceamento aqui é a fotossíntese, onde a planta pega o CO2 e a água e transforma em glicose e oxigênio. É importante também para a matéria de biologia. Aqui é uma mais complicada. No final, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vamos começar nela também, começando no C. C4. Quanto que temos aqui? Apenas um C. Para virar 4, tem que pôr um 4 aqui. Então, vamos colocar esse 4 aqui. Vamos lá. H10. Quantos H que temos aqui? 2. Tem que virar 10. O que multiplicado por 2 dá 10? 5. Agora, vamos somar o O. Aqui temos 2 O. Oxigênio. Aqui temos 8. 2 vezes 4, 8. Mais 5 multiplicado pelo 1, que é 5. 8 mais 5 é igual a 13. Então, aqui deu 13. Aqui agora chegou a hora do probleminha. Por quê? Se aqui temos 3 oxigênios, aqui também tem que ter 3. E o que multiplica com
2, que vai dar 13. Não é um número exato. Vai dar 13 sobre 2. Que é a mesma coisa que 6,5. Quer dizer, vamos colocar aqui como fração. Aqui, né, vai ser 1, como eu falei. Se não precisar de mexer, coloca 1. Não pode ter resultado onde tem fração ou números decimais. Então, a gente vai ter que multiplicar tudo isso aqui por 2. Então, para dar exato aqui, para dar um número inteiro. Então, isso aqui vai virar. Multiplica por 2, ó. Tudo aqui multiplicado por 2. Isso aqui, o resultado vai estar ficando 2C4H10 mais, aqui multiplicado por 2, 13 multiplicado por 2, vai cortar aqui, ó. Vezes 2, vai ficar 13. Mais 13O2. E isso vai resultar aqui também multiplica por 2. Vai ficar 8CO2. Deixa eu apagar isso aqui. E 5 vezes 2, 10H2O. E agora temos números inteiros em todos os elementos. E é assim que fazemos o balanceamento por tentativa. Falando do mol. O que é o mol? O mol é a forma de quantificar a matéria. Essa forma se dá de diversas maneiras. Pode ser volume de gases, volume de líquidos, massa, e principalmente quantidade de átomos, moléculas e íons. Vamos colocar aqui. A densidade também é massa. Todo mundo sabe que densidade é massa sobre volume. Então, a massa do mol sobre o volume dá a densidade em gramas por ml. Vamos colocar em um copo. Tem 360 ml de água. Quantas gramas tem esse copo? Se 1 grama equivale a 1 ml, temos 360 ml. 360 vezes 1, 360. Temos 367 gramas nesse copo. Massa molar. Cada grama é 1 mol. Se temos 360 gramas, 360 gramas por mol. Isso aí é mais tranquilo. Agora, 1 mol é igual a 6,022 vezes 10 a 23. Não é muito provável de cair dessa forma. Até porque se cair, eles colocam ela para o aluno não precisar ficar quebrando a cabeça e decorar. Vamos falar agora. Massa atômica. O que é a massa atômica? É a massa de um átomo. Lembra que eu falei que a massa atômica do átomo ficava em cima? Então, essa é a massa atômica. Então, essa massa, ela fica na tabela periódica. Em cima, sempre, você vai ver lá a massa. Aqui eu coloquei exemplo, a massa do hidrogênio, que é 1, e a do carbono, que é 12. Essa massa vai ser muito importante para calcular a massa molecular e a massa molar. A massa molecular é a massa de uma molécula. Então, nós vamos colocar aqui, ó, um exemplo. CH4. C. Temos um átomo de C. Um átomo de C. E o C tem como massa atômica 12. 1 vezes 12, 12. E o H? Temos 4 átomos de H. E a massa atômica do H é 1. Então, é como se tivesse aqui, ó, a massa atômica dos dois aqui em cima. E lembra que quando o átomo não tem algum número aqui embaixo, significa que tem 1? Nós vamos multiplicar aqui, ó. 1 vezes 12, 12. 1 vezes 4, 4. 12 mais 4, 16, que é a massa molecular. Usamos essa massa molecular, unidades. O resultado vai dar em unidades. Deu 16 unidades. 16 unidades é a massa molecular de CH4. Lembre sempre que o 1 não vai estar aqui. Nem a massa atômica. Tem que consultar na tabela periódica. Ou então o exercício vai te dar essa massa atômica. Porque não tem como decorar a tabela periódica inteira. Massa molar corresponde à massa de 1 mol de átomos, moléculas e etc. Foi o que eu tinha explicado no quadro aqui. Aqui, CH4. Mesmo esquema. Vamos colocar aqui em cima só para você saber. A massa atômica dos dois. A do carbono, que é 12, e a do hidrogênio, que é 1. E aqui embaixo, quando não tiver número, tem um 1 também. Vamos colocar ele aqui. Então, vamos calcular a massa molar daqui. Vai ser. Vamos fazer do carbono primeiro. Carbono, a massa molar dele vai ser 12 vezes 1, que vai ser igual a 12 mols. Agora do hidrogênio, que vai ser 4 vezes 1, que vai ser 4 mols.
Então, qual que vai ser o resultado final dessa molécula aqui, CH4? Vai ser a soma desses dois valores, que vai dar 16 mols. E assim a gente calcula a massa molecular.